Poderia fazer um cotejo entre o mau exemplo do orgulho pessoal e a modéstia enquanto eixo da holomaturidade? Eu vejo assim que o orgulho, ele é um pai de todas, quase, vou colocar assim, você é meio peremptória, né? O pai das patologias no sentido de a pessoa orgulhosa, ela não admite que ela tem pensamentos assediadores. Então, a tendência dela é colocar a culpa ou no ambiente, ou numa pessoa que está do lado, ou em qualquer coisa ao seu redor, menos nela. Então, a tendência dela é uma fuga, uma defesa constante das convicções dela. E isso dificulta, claro, a questão da reciclagem, da autopercepção. Então, a pessoa que ela está excessivamente orgulhosa, estou falando da questão patológica, né? Então, ela tem uma visão distorcida de si. Porque, primeiro, ela não admite a possibilidade do feedback, né? Então, ela não admite entrar informações novas dentro das suas próprias convicções. Então, ela não se atualiza. Ela sempre está se defendendo. Então, isso dificulta a abertura, dificulta a questão do crescimento, da reciclagem e assim por diante. E a questão da modéstia é justamente ao contrário. Então, a pessoa que ela permite que o outro expresse os pensamentos dele, que o outro expresse o que ele acha de você, né, do outro, do mundo e assim por diante. E essa pessoa, ela reavalia constantemente suas convicções, suas ideias, né? Então, ela deixa que o outro dê o feedback sobre ela, ela avalia, tem o filtro dela, vê o que é fatos ou não, né? E aquilo que ela acha, e que ela vê que não, realmente tem algo a ser trabalhado, que tem fatos que mostram isso, né? Que várias pessoas estão apontando alguma situação, ela tem essa modéstia de sair do salto e vamos trabalhar com esse processo, né? Vamos lá, arregaçar mangas e vamos trabalhar com essa questão para melhorar. Então, essa é a melhor forma que eu vejo de se alcançar a desperticidade, né? Ou sintetizando, ou extirpar com a questão do autoassédio. Tanto um quanto o outro tem relação direta com a autoimagem que a pessoa Perfeito. tem, né? Tudo a ver. E no caso do mau exemplo do orgulho pessoal, isso geralmente é algo exagerado, né? Reforçando algumas coisas que a pessoa tem uma visão um pouco ou muito distorcida de si, e daí o orgulho e uma série de outros elementos, reações, né? Isso. Parafatologia, página 7, terceira e quarta linhas. Poderia aprofundar a assimilação energética doentia, ocasionando a ruminação mental e a desassimilação das energias tóxicas, favorecendo o autodesassédio? Tá. A questão da assimilação energética, eu só vou definir um pouquinho o que é, né? Então, a assimilação é quando a pessoa ela faz a troca energética e, diante dessa troca, ela acaba pegando, adquirindo algumas informações sobre o ambiente ou as pessoas que ela teve esse contato. Essas informações podem ser positivas ou negativas, né? No caso da assimilação energética doentia, a gente está falando nosográfico. Então, ela está pegando, ela fez essa leitura e ela fez a recepção, digamos assim, dessas informações mais negativas, tá? E pode ocasionar nessa pessoa, se ela não tiver predisposta ou lúcida para uma desassimilação a posterior, ela fica com esse padrão gravitante dessas energias e tendentes a sempre aumentar alguns conflitos. Então, ela já tem alguns conflitos e aquilo simplesmente potencializa. Aí vem a ruminação mental. Então, se ela já estava preocupada com algo e de algum modo, ela fez a assimilação ou acoplamento com uma pessoa que também não estava muito bem, a tendência dela é somar os problemas, somar conflitos. E aí vem as ruminações maiores, né? Digamos assim, vem o aumento do autoassédio e também heteroassédio. Então, é nesse sentido. Uma questão que é importante enfatizar, que essa entrada da energia doentia dentro da nossa energosfera, é total responsabilidade da própria pessoa. Então, ela pode fazer a leitura e perceber as energias nosográficas, mas a permissão da entrada e de ficar essa energia é totalmente dela. Então, eu gosto de enfatizar isso, porque a questão de saúde e doença é uma escolha da pessoa. Isso é muito importante, a responsabilidade é nossa. Eu gostaria muito de colocar isso nesse verbete, né? Porque a gente tem a possibilidade de ser desperto.
Então, a gente também tem a possibilidade de ficar assediado, né? Então, essa questão eu vejo que é primordial para a gente compreender a nossa responsabilidade diante da nossa pensenidade, da nossa intenção e da nossa troca de energia constantemente, para não ocorrer essa questão da assimilação nosográfica e ficar com isso, com essa rebarba, com essa ressaca energética. Mantendo essa situação. Agora, Lilian, muitas vezes essa ruminação, vê o que você acha, tem uma relação também com o senso de justiça da pessoa. Geralmente a pessoa ela se sente injustiçada, daí a ruminação, né? Tem vários pensamentos, né, Loche? Eu trouxe alguns livros que comentam muito disso. Então, essa situação que você comentou, eu concordo plenamente. Então, às vezes, alguma pessoa fala alguma coisa, uma situação evidencia algo para ela que ela acha que aquilo tem uma injustiça. E ela começa a defender as suas convicções, né? Isso está totalmente... O que acontece ali? Ela fez a leitura, o ambiente não estava homeostático. Né? E isso aumenta ainda mais esse conflito que ela tem com essa temática. Isso evidencia uma imaturidade perante essa temática, né? E ela fica ruminando aquilo. O que é? Em vez de ela ver uma solução e extirpar de vez aquilo, não. Ela alimenta isso. Não, e assim, às vezes realmente ela sofreu uma injustiça. Ponto. Quer dizer, não precisa. Mas ficar alimentando aquilo, por isso... não leva, quer dizer, leva assim a algum lugar que ela ficar numa situação negativa, patológica e caminha para o heteroassédio também. Mas a pessoa admitir, não, realmente foi injusto, mas dali ela relevar, perdoar, são elementos que as pessoas esquecem muitas vezes. Que não é fácil, né, dependendo do que a pessoa vivenciou. Dependendo do contexto. Ou até mesmo uma coisa simples que é desviar a atenção. Buscar outra coisa que puxa a atenção dela para que ela não fique naquilo. Então, ela pode ter essas alternativas. Sabe, Loche, trocando, a gente, para debater um pouco mais, essa ruminação mental está muito ligada à questão do egocentrismo, de uma pseudo-altruísmo. Às vezes, a questão de justiça, ela acha que está ajudando, ou ela acha que vai colaborar, mas é simplesmente num prisma do ego dela. Ela não está vendo num contexto grupal, ou num contexto parapsíquico, ou num contexto multidimensional. Então, a tendência da pessoa é ficar mono, por isso da ruminação. Ela não troca o disco, a fita, né? Então, eu vejo que é uma questão de ego, então a pessoa ela tem essa dificuldade, e está muito centrada somente nas convicções arraigadas dela, não está vendo o contexto, né, dessas questões. Agora, a segunda parte aqui da questão, ela fala da desassimilação das energias tóxicas, favorecendo o autodesassédio, né? Ela pede para você aprofundar. A questão da desassimilação, então, ela é bem clara, né? Então, a pessoa está com a acuidade máxima a todo momento nas suas interações energéticas. Então, no caso, como nós todos temos nuances de autoassédio, ou seja, todos nós temos ainda pensamentos negativos, depreciativos, distorcidos e disfuncionais sobre nós mesmos, pessoas e mundo, então é lógico, é o que tem algumas situações que vão engatilhar em nós esses pensamentos negativos. O que a gente pode fazer para cortar? Primeiro, identificar que nós temos, né? E quais são? Quais situações que nos levam, que tem esse gatilho, né? Que nos provoca esses pensamentos negativos? Aí, a segunda questão, quais são os nossos pensamentos negativos? Né? Então, isso exige pesquisa, exige registro. Quando você já identificou isso e percebe os sinais e sintomas, tanto fisiológico, que são reações do corpo, quanto energético, um caso, uma pessoa ela pensa assim, eu sou burra, não posso falar, sou burra, não vou saber nada. Então, ela pensou, nunca falou, verbalizou isso para os outros, mas está aqui dentro dela. Né? Qualquer situação que exija ela a comunicar-se ou a exercer o seu intelecto, vai vir o pensamento. Se essa pessoa identificou isso, ela pode fazer o quê? Mudar, simplesmente, mudança de bloco. Se vir o pensamento, eu sou burro, ela pode pensar, que a gente fala que é o questionamento socrático. É questionar o próprio pensamento. Né? Então, você fala, sou burra? Mas como? Eu tenho 2 faculdades, estou aqui, fiz um verbete, fiz isso, estou dando os exemplos. Né? Como assim? Então, ela acaba verificando por ela mesma que esse pensamento não tem base, não é racional. Não se sustenta. É simplesmente emocional.
Então, quando ela faz isso com ela mesma, ela faz uma desassimilação, tanto energética quanto mental somática. Eu estou puxando já para a questão da pensenidade. Perfeito. Porque a questão energética, estado vibracional é fundamental, correto? Porém, se a gente manter pensamentos tóxicos, que são os nossos bagulhos pensênicos, não há EV que adiante. Porque é o pensene, né? Porque o pensene que Pensamento, vem é o energia. carro-chefe. Isso é muito importante enfatizar, porque eu venho de cursos parapsíquicos energéticos e eu vejo uma dificuldade das pessoas associarem. Sabe, lógico que tudo anda junto, né? Pensamento, Isso. a emoção, né? O sentimento, a energia, né? A divisão E as suas didática, reações. mas na prática é uma coisa Então só. não adianta a pessoa só investir no estado vibracional. Não, tudo tem que andar junto. Ela tem que investir sim no pensamento dela, na intenção dela e sim no domínio das energias, porque aí sim ela vai ser homeostática, né? Ela vai ter mais saúde.